Olá! A pesquisa do Censo 2022 revelou que o Brasil teve uma ordem de crescimento de 6% nos últimos 12 anos. Hoje, somos 203 milhões de habitantes. Para falar sobre esse assunto e como esses dados, essas pesquisas impactam o nosso dia a dia, vamos conversar com o professor Eduardo Brito, ele que é mestre de Geografia do curso e Colégio Objetivo. Seja muito bem-vindo, Brito. Eu sempre tenho um enorme prazer de falar com você. Olá, Malu. Olá a todos que nos acompanham. O prazer também é todo meu poder participar, falar mais uma vez um pouco sobre um tema importante. Obrigado, Malu. Ô, Brito, será que o Brasil está de cara nova? Pois é, né, Malu? Tantas transformações, tantas surpresas que o censo nos mostrou, e nós podemos dizer que, de acordo com esse censo e de acordo com esses novos dados, a gente pode sim dizer que o Brasil está apresentando uma cara nova, um pouco até surpreendente pelos dados que, né, nos apresentou em relação a 2010, como você já ressaltou, o próprio número de habitantes, mas a gente acredita que os dados, conforme eles vão apresentando e vão surgindo, Malu, nós vamos verificar que, de fato, o Brasil, sim, ele vai apresentar uma cara nova, um Brasil mais adulto e até mesmo envelhecido, o que é bom, que vai nos mostrar, né, que a população está vivendo mais, o nosso mercado de trabalho, a nossa força de trabalho também fortalecida. Então, o Brasil está passando por um momento de descobertas em relação a essa nova cara que o país nos apresenta. Esses primeiros dados que estão sendo divulgados, eles estão mostrando isso. Né? Essa nova mudança pela qual o Brasil está passando na sua demografia, o que resulta, sim, nessa nova cara do nosso país. O professor Brito, eu tenho uma curiosidade, assim, o censo, ele tem um prazo certo para acontecer? Quem é que pede? Quem é que determina quando o Brasil deve fazer um censo? É assim, Malu, essa é uma situação bastante curiosa, né? Porque, de acordo com a legislação brasileira, salvo alguns acontecimentos, alguma situação de momento, alguma conjuntura que se faz naquele momento, a gente vai notar que o censo ele deveria ser realizado a cada 10 anos, sempre nos números redondos. Então, 1990, 2000, 2010, 2020. Então, a legislação brasileira, ela versa justamente sobre essa obrigatoriedade. Mas eu tenho certeza que você, como uma jornalista atenta, antenada pelo que acontece no nosso país, nós acabamos fazendo o censo em 2022. Isso já tinha acontecido na década de 90. O Brasil não realizou o censo em 90, realizou o censo em 91. E isso voltou a acontecer. Naquele momento, na década de 90, foi por falta de recursos financeiros que não foi destinado naquele período. Agora, a gente realizaria o censo, né, em 2020, mas por conta da situação pandêmica não foi realizado, e em 2021 não foi destinado recursos também para que pudesse ter aporte para a realização do censo, porque é uma pesquisa ampla, uma pesquisa que envolve o Brasil todo, envolve contratação de pessoas, envolve tecnologias que também tem que estar à disposição dos censeadores, das pessoas que trabalham junto ao IBGE. Então, o correto seria, de fato, você realizar a cada 10 anos. Mas essas situações conjunturais, ela pode levar, de uma certa forma, a essa descontinuidade, como aconteceu, infelizmente, mais uma vez. O professor, então nós estamos falando aí, comparando, né, quando a gente fala dessa ordem de 6%, nós estamos falando de 2010 e 2022 agora, 12 anos, portanto. Assim, em que setores, né, dos dados que já foram divulgados, né, o que a gente pode notar, algo que vai impactar o nosso dia a dia? Você falou assim, a partir de agora isso será diferente por causa de... Essa é uma pergunta interessante, porque, veja bem, o Brasil ele tem que divulgar a sua, por meio de decreto presidencial, ele tem que divulgar a sua população total por volta ali do mês de novembro, dezembro, né? A partir de julho a novembro, dezembro, o Brasil tem que divulgar, o governo federal, né, o presidente da República, ele tem que divulgar o número estimado da população.
Então, a pergunta que fica é, por que o Brasil tem que divulgar? Por que isso tem que ser feito? Né? Por que o Brasil, o presidente da República precisa fazer esse decreto? Então, de maneira bem prática, o governo federal, ele recebe tributos, né, que nós, como contribuintes, pagamos esses tributos, e o Brasil, ele é dividido de acordo com o Pacto Federativo. Né? Então, o que é esse Pacto Federativo? Né? O Brasil, ele é uma união federativa. Então, nós somos formados por, basicamente, né, a União, que representa toda a união desses entes federativos. Você tem os 26 estados mais o Distrito Federal, e você também tem os 5.570 municípios que estão presentes, que formam, então, esses entes federativos. Então, o que o Pacto Federativo diz? Né? Existem os tributos que são municipais, existem os tributos estaduais, existem os tributos de nível federal. Então, uma parte desses tributos federais, ele fica para o governo federal, e a outra parte, ele volta por meio do Fundo de Participação dos Municípios. Então, de acordo com a faixa de quantidade de habitantes dos municípios, você vai distribuir esses recursos. Então, o primeiro impacto do nosso cotidiano, que a gente pode dizer de fato, é justamente esse, né? É mostrar que o número de habitantes ele vai impactar no recurso que vai vir para o meu município. Então, isso vai ser investido pelo prefeito do município em escolas, em postos de saúde, em lazer, em habitação, e o prefeito vai definir, então, quais serão os gastos prioritários a partir desses repasses. Então, esse é um primeiro ponto extremamente relevante que cabe essa definição. E um outro ponto importante é que políticas públicas também são definidas a partir desses dados do censo. Então, dizer que a população do Brasil cresceu, como os dados evidenciaram, né? Você muito bem ressaltou, pouco mais de 6% em 12 anos, não é um crescimento elevado, muito pelo contrário. Eu disse para você, né, que o governo federal ele sempre divulga esses dados, e aí, quando o governo, no ano passado, estabeleceu o decreto, a própria estimativa do IBGE dizia que o Brasil teria algo aproximado ou em torno de 215 milhões de habitantes. Aí depois o IBGE soltou uma estimativa, né, bem abaixo disso, em dezembro do ano passado, e aí nos primeiros dados que foram divulgados agora, no mês de julho para agosto, mostrou, então, essa população brasileira mais abaixo ainda do esperado. Né? Isso pode ser demonstrado pela descontinuidade, né, desses 2 anos, o impacto aí em relação à própria pandemia, mas, como eu disse, isso vai definir as políticas públicas. Então, por exemplo, o governo federal ele vai distribuir os seus recursos, não só para o Fundo de Participação dos Municípios, mas para onde que ele vai direcionar? Opa, a população está crescendo mais no Nordeste, a população está diminuindo no Sul do país, né? Então, por que ela diminuiu? O que está acontecendo? Por que ela aumentou naquela região? Perfeito? Por que de repente o Centro-Oeste apresentou um movimento maior de crescimento da população? E aí você vai precisar dotar essas regiões de melhor infraestrutura, né? De melhor políticas voltadas para essa população. Porque depois, Malu, a gente vai ter um outro dado importante, porque a gente vai estratificar isso por faixas etárias também. Né? E aí eu vou observar, opa, eu preciso investir mais na população idosa, de repente, veja bem, no Sudeste, no Sul, ou de repente eu preciso investir mais na população, na força de trabalho do Centro-Oeste. Então, isso tudo faz com que o nosso cotidiano seja impactado de acordo com as nossas necessidades. Ô, Brito, eu confesso a você que eu fiquei surpresa quando eu vi esse número de 203, porque a vida inteira eu lembro de dizer, mas também é um país, né? Quando a gente vai falar do Brasil e tal, eu falava, também, né? Como é que você consegue administrar? É que nem a população de São Paulo e Grande São Paulo, né? Você já tem um número na cabeça. O do Brasil também, assim, também é um país com 200 milhões de habitantes. Então, assim, aí chegou, assim, aumentou uma proporção pequena, não? Porque se de 200 para 203 não mudou muito, né, Brito? Por quê? Se a gente pensar na década de 90, 2000, 2010 e for fazer as projeções, a gente vai ver que essa é uma tendência da população brasileira. Cada vez mais crescer num ritmo menos acelerado. Vamos fazer alguns comparativos, né? Vamos pegar, por exemplo, os países ricos e desenvolvidos. Vamos pegar os países europeus. Você pega, por exemplo, um Canadá, Estados Unidos, Japão. Esses países, eles estão no estágio de desenvolvimento mais avançado. Então, neles, a população, a tendência já é envelhecer mais
perfeito? E ao passo que os casais estão tendo menos filhos. Então, isso, de uma certa forma, é uma tendência que, ao passo que os países considerados emergentes como Brasil, até Argentina, México, né? A China está passando por isso também, é uma preocupação enorme, né? Na China. Ao passo que isso vai acontecendo, isso vai ressoando também. Então, uma tendência existente, de uma certa forma, nesses países emergentes, a gente chama isso de transição demográfica, né? Ou seja, há uma transição, uma mudança de perfil com a rota da população relacionada, por exemplo, à natalidade, à mortalidade, a envelhecimento, fecundidade, ele começa a passar por transformações. Então, isso, de uma certa forma, nos mostra, tudo bem, para a população, de uma maneira geral, impacta. Nossa, nós achávamos que, de repente, teríamos uma quantidade significativa de população. A minha cidade, por exemplo, é uma cidade pequenininha do interior de São Paulo, a cidade de Jales, é uma cidade pequenininha. Lá, a expectativa da população, de maneira geral, é ultrapassar 50 mil habitantes. Ultrapassar 50 mil habitantes. Surpreendeu, porque a população ficou em pouco mais de 48 mil habitantes. Então, era 46, 47, chegou a 48 mil e não se ultrapassou o tão desejado senso comum da cidade de ultrapassar 50 mil habitantes. E aí, essa é uma tendência, Brasil, dessa diminuição de natalidade, dessa diminuição de mortalidade. Então, a gente pode dizer assim, né? Surpreende? Sim. Esperava-se uma expectativa maior? Ok. Mas se você for analisar essa tendência Brasil, também não tem nada de errado. Perfeito? Não tem nada de errado. Então, a gente tem que entender essa dinâmica. Então, basicamente, o que vem acontecer com a população brasileira? Nós estamos tendo menos filhos. Eu brinco com os alunos, eu falo assim, olha, veja bem, pergunta quantos tios ou quantos irmãos tinha seus avós e quantos irmãos vocês têm em sala de aula aqui. Então, dificilmente você encontra numa sala de aula alguém que tenha mais de 2 irmãos, 3 então, quiçá. É uma tendência, não é? E isso tem a ver com o quê? Né? Com o melhor acesso à informação, à educação, nós planejamos mais ter filhos. Perfeito? Nós temos um saneamento básico não universalizado totalmente, mas ele se expandiu. Isso reflete o quê? As pessoas, mais uma vez, vivendo mais, perfeito? Só que se planejando mais. Então, isso refletiu essa condição, né? De uma certa forma, sim, é uma surpresa, mas também nós temos que analisar essa tendência que já vinha acontecendo, que, como eu disse, é uma tendência típica dos países que estão em transição demográfica. Agora, eu fico imaginando assim, como é que esse assunto, né? Como é que ele se coloca na disciplina de geografia, professor? Como é que o senhor leva dados como esses para a sala de aula? Isso, como eu disse, eu dei um exemplo agora há pouco, né, Malu? Onde a gente costuma tratar esse assunto falando justamente da realidade do aluno. Eu acho que o primeiro ponto importante é o professor conseguir abordar esse assunto dentro de sala de aula. A geografia, ela tem que se preocupar em muito o que está conectada com o seu cotidiano. Perfeito? E isso, por exemplo, o Enem, os grandes vestibulares, a FUVEST, o Unesp, o Unicamp, os vestibulares do Brasil como um todo, de um Ceará, de um Rio Grande do Sul, de uma Federal do Paraná, os vestibulares de Mato Grosso do Sul, Brasília, né, com o vestibular da UNB, os vestibulares do Norte em geral, hoje eles têm essa preocupação de trazer para a realidade do aluno, perfeito? O que realmente está acontecendo. É claro, ele não vai fazer uma pergunta específica daquele determinado aluno, não é? Mas ele vai fazer uma pergunta da realidade do aluno. Então, como eu ressaltei, primeiro, o aluno tem que se sentir inserido nesse contexto. Então, quando eu falo assim para ele, né? Veja bem, vocês pretendem ter quantos filhos? Então, por exemplo, hoje já é muito comum nós olharmos a nossa juventude, eles ter dúvidas do que se eles vão ter filhos ou não. Não é? Por quê? É a tendência que ele vem acompanhando. É a tendência. Perfeito? Porque no passado, Malu, existia uma situação, a gente chama a chamada geração Baby Boomer, que era aquela geração do pós-Segunda Guerra Mundial, que trabalhava constantemente, que precisava passar por um processo de reconstrução, né? Que começa nos Estados Unidos, tem alguns lampejos no Japão, tem alguns momentos também na Europa, então trabalhava-se. Você talvez, por exemplo, então eu falo para eles, né? Eu vivenciei isso com os avós, os nossos pais,
trabalhar incansavelmente, não importa, vamos trabalhar, tem que trabalhar, eu tenho que... Porque havia essa necessidade do trabalho enquanto realização da reconstrução. Mas no Brasil, na década de 50 e 60, havia também a seguinte ideia: o Brasil era um país rural, né, predominantemente rural, e que quanto mais filhos eu tiver, mais filhos eu vou ter trabalhando, e consequentemente ele vai estar ou me ajudando nas vidas do campo, ou se é na cidade ele vai estar trabalhando para trazer renda. Mas aos poucos você vai passando por essa transição, essa mudança, e você fala com os alunos. Por isso que eu pergunto sempre: quantos filhos tinha o seu avô? Quantos irmãos tinha a sua avó? Quantos vocês têm hoje? Então você vai dando mais acesso à informação, você vai passando por uma reforma no pensamento das pessoas, onde elas entendem que, né, a necessidade maior é eu planejar, eu pensar. Então, se eu tenho, por exemplo, 1, 2 filhos, eu tenho melhores condições de dar uma boa educação para ele, de dar uma boa saúde para ele, de dar uma moradia para ele. Então, isso se chama planejamento familiar. Então, você vai tendo cada vez menos filhos e vai pensando. Então, isso está presente na realidade do aluno. E muitas vezes você pode trabalhar também as questões regionais, né? Qual é o perfil da população? Por exemplo, nós que estamos aqui em São Paulo, né? Qual que é o perfil da população de São Paulo? Qual que é o perfil da população do Centro-Oeste? Qual que é o perfil? Então, onde vocês se enquadram? Olha, eu estou vendo aqui um percentual de população, por exemplo, de população de cor preta e parda. Alguém se enquadra nessa questão da população preta e parda? Alguém entende por que dessa população? Então, levar mapas. Hoje você tem o IBGE, ele produz mapas maravilhosos que mostram essa distribuição da população. Os gráficos que são trabalhados em geografia são trabalhados assim de maneira extensiva, detalhada, não é? E o aluno tem que entender. Olha, você fez a primeira pergunta, excelente, é uma pergunta típica de vestibular, uma pergunta típica de geografia. Professor, será que ficou essa mudança, esse 203 milhões, perdão, será que ele representa uma mudança significativa? Será que isso, o vestibular, a geografia em sala de aula, ele se preocupa? Ah, não houve. Ah, houve, né? Ou uma coisa que eles adoram perguntar: quais são as razões que explicam? Quais são os fatores que explicam? Então, o professor, ele tem que estar imbuído disso e desmistificar isso pro aluno em sala de aula. Esse é o nosso papel em geografia, né? Então, os dados, as informações, detalhar, mostrar, apresentar, utilizar o nosso material didático, que ele é rico em mapas, tabelas, que evidenciam muito isso para que esse aluno consiga entender essas mudanças. E entender também, né, Malu, que enquanto cidadão brasileiro, que ele está inserido nessas mudanças. Então, todas essas transformações que vão acontecer, de uma certa forma, vai impactar no cotidiano dele. Então, se eu falei para você agora há pouco, olha, vai impactar numa política pública. Então, de repente, o governo olha o mapa e observa: opa, eu tenho muitos jovens aqui nesse Centro-Oeste, eu preciso levar uma universidade pública para lá. Opa, eu estou vendo, de repente, uma expansão de polos tecnológicos em São Paulo. Opa, eu preciso levar o quê? Cursos de capacitação, né? Universidades com cursos mais aperfeiçoados, investir nas universidades que tem lá para estender um pouco mais o seu trabalho com uma pós-graduação, porque eu vou necessitar de uma mão de obra altamente qualificada. E isso está presente no cotidiano do aluno, isso tem que ser levado em sala de aula. Jamais deixar o aluno: mas isso aí será que eu vou usar para a minha vida? Vai. Não só usar para a sua vida enquanto tomador de decisão, enquanto profissional, mas também vai impactar no cotidiano e no dia a dia dele, sim. Professor, e em relação aos povos originários, né, sobretudo os indígenas, isso modificou, porque assim, o assunto está na ordem do dia, né? Então, eu queria entender também se o censo revelou algo sobre isso também. Revelou. Foi, inclusive, uma das primeiras divulgações, né? O censo fez a sua primeira divulgação depois da população total. Ele fez uma divulgação sobre a população quilombola, tá? Ele fez uma divulgação depois com os povos originários, né? Os povos indígenas. É um dado muito interessante, inclusive, Malu. De acordo com o nosso censo agora, divulgado agora, a população indígena ela aumentou em mais de 80%.
Então, hoje, nós temos 1,7 milhão de indígenas. Aí, a pergunta que fica, a cara que você fez, ela é a cara que todo mundo, quando você fala, aumentou em 80%. Aí a pergunta que fica é, como que aumentou 80%? Aumentou o número de indígenas? Como assim? Então, primeira análise importante, essa descontinuidade pode ter explicado essa condição. Beleza, fechou. Segundo dado importante, que a gente também tem fatores, tá? Vamos lá. Pergunta de vestibular ou de prova do aluno em geografia, item A. Quais são os fatores que explicam, então, esses mais de 80%? Então, primeiro, talvez a descontinuidade que pode ter levado, então, a essa análise. Ok, perfeito. Agora vamos para a geografia prática. Nós temos no Brasil um período a qual, né, a consolidação da demarcação de terras indígenas ela foi levada a cabo e, em alguns casos, sim, foi efetivada. Então, você teve uma discussão, por exemplo, que é a segunda maior tribo indígena do país, que é a Raposa Serra do Sol, né, a reserva indígena Raposa Serra do Sol, que fica lá, né, na divisa de Roraima com os nossos países da América do Sul. Então, demarcou a terra de maneira contínua. Isso ajuda, são medidas protetivas, né? São medidas que garantem a existência desses povos. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, que nós também vamos notar, é que o IBGE, ele de 2000, do censo de 2000 para cá, ele trabalhou também com uma outra metodologia. Antes, o censeador, ele passava nas casas, tribos, comunidades quilombolas, e ele, então, determinava na sua planilha a cor daquela população, a sua origem, enfim. O IBGE passou a adotar uma outra metodologia, a metodologia da autodeterminação. Então, o IBGE bateu na porta aqui de casa, né, e perguntou, Brito, qual a sua cor? Né? Então, aí você vai se autodeterminar. Então, a gente pode dizer que, de uma certa forma, quando você fala sobre esse aumento da população indígena, a gente também pode dizer que houve uma maior identificação, uma maior autoidentificação. Olha, eu me identifico, né? A minha identidade ela está arraigada a isso. E nós vamos ver, eu acredito aí já, né, de antemão, que isso também vai mostrar com um número maior, porque isso já vinha apresentando nos dados anteriores do censo, né, na contagem de 2015, 2016, que, por exemplo, a população preta e parda, juntas, né, porque a gente tem que associar sempre o preto e o pardo em conjunto, ela já era, em percentual, maior do que a população branca. E essa é uma tendência. Por quê? De autodeterminação, de identidade, de se sentir, né, de se sentir preto, pardo, indígena. Então, ele se auto-identifica. Então, é uma questão identitária, que também pode ter, de uma certa forma, ajudado. Ou até mesmo, né, a questão até do ponto de vista tecnológico, do melhor acesso às informações, de uma conscientização até do próprio indígena, que muitas vezes mora no espaço urbano, né, e aí com essa possibilidade dessa identificação, ele também se auto-identifica, ele se autodeclara, e isso também, de uma certa forma, mostra essa mudança no perfil. Então, você pega, por exemplo, o mapa, né, da comunidade dos povos indígenas do Brasil. O Amazonas, que você conheceu tão lindamente, ele é o estado com a maior comunidade ou a maior quantidade de povos indígenas, que também, coincidentemente, você tem a maior comunidade ou áreas, né, de tribos indígenas do país. Então, quer dizer, onde eu tenho a proteção dessa população, onde eu tenho todo um aparato, um arcabouço legal, onde eu tenho as instituições funcionando, né, porque são povos originários. Se nós pensarmos no Brasil e no seu início enquanto Brasil, eles aqui já estavam, então eles têm direito à sua terra, à sua proteção, então por isso esse arcabouço legal, ele garante essa proteção. Depois vem a Bahia, depois você tem Roraima, você tem Amapá, você tem Acre, você tem o Mato Grosso do Sul, que tem um contingente também muito importante, Pernambuco. Então isso mostra
que os estados do norte e nordeste brasileiro já têm uma maior concentração. Então, levando em conta aquilo que a gente estava conversando, olha só, o governo precisa estar de olho, né? Ou então não só o governo, isso tem que ser uma política de Estado, independente de governo, tem que garantir medidas protetivas, né? Medidas para salvaguardar esses povos tradicionais em seus respectivos espaços, com demarcação de terras, né? Nós vimos aí os episódios que aconteceram com os Yanomamis, algo chocante, algo assim de deixar todos nós altamente, como é que eu posso dizer, né, sensibilizados com a situação, né? Eu vi cenas assim lamentáveis, né? E é uma dica até para os vestibulares devem cobrar essa temática, perfeito? E até fazer uma associação com os dados já divulgados pelo IBGE, porque o IBGE já está divulgando os dados, Malu, com o dado e a espacialização por município. Então a gente já consegue ter essa estratificação bem perfeitinha de onde está, né, essa distribuição da população por lugares do nosso país. Olha que interessante. Bom, Brito, no dia que o recenseador veio na minha casa, eu, assim, parecia que eu ia a uma festa, porque eu fiquei tão feliz de responder aqueles dados. E É aí muito você falou, gostoso. é gostoso, não, É. não dá uma. Não sei se talvez assim, eu me senti cidadã, não sei, cumprindo com a minha responsabilidade, Na não sei. geografia, ô Malu, a gente chama Ah, isso de sentimento de pertencimento. Tá? Você se sente pertencido, você se sente, né? Paulo Freire trabalhava muito isso. Você se sente pertencido, você se sente problematizador daquilo que te pertence, olha, né? olha, que bonito, que bonito. O professor, e assim, agora uma dúvida também que você falou em relação aos povos originários, e eu fiquei pensando, né? Eu estive lá recentemente em Alter do Chão, no estado do Pará, e assim, eu vi a população ali em Santarém, e tudo, assim, eles lembram muito os indígenas, né? Eles lembram muito os originários. Mas assim, eu fico perguntando, se eles estão lá na cidade e tudo mais, embora pareçam, eles são considerados indígenas, eles são considerados originários, professor Brito? Sim, são considerados. Assim como os brancos têm a sua origem e vivem nas cidades, mas um dia pode ter vivido no campo, não é? Assim como a comunidade preta e parda, não é? Também tem a sua origem, a sua história. Então, o que demarca justamente, a gente volta mais uma vez a esse contexto. Você falando sobre o seu país, você falando da gratificação em você responder ao censo, né? É um sentimento de pertencimento. Então, ele tem as suas raízes ligadas a esses povos, a sua tradição. Você viu, né? Alter do Chão é maravilhoso, né, Malu? Tem lá a Ilha do Isso. Amor, né? Aquela água quentinha, gostosa para você nadar, usufruir, e todo aconchegante Alter do Chão, né? Todo aconchegante. E maravilhoso. Eu estive também Alter do Chão em Santarém. Mas você observa, veja bem, que lá você tem uma alimentação típica, não é? Então, por exemplo, eu falo assim para os alunos: você senta, por exemplo, no Pará, você pede um peixe, ou em Santarém, ou até do chão, eles colocam a farinha de mandioca e colocam açaí, porque para eles o açaí in natura é consumido, inclusive, com o peixe. Então, todo esse histórico está ligado tanto aos povos originários, à comunidade quilombola, que é muito forte no Pará, né? Muito forte também no Pará. Eu fui até a Ilha do Marajó, então lá você tem também as comunidades quilombolas que são muito, muito, muito presentes. Mas sim, então se você se sente pertencente, se você tem essa ligação, se você tem esse histórico, né? Aliado, é claro, a toda a sua etnia, não tem problema nenhum. Esse pertencimento, ele pode ser autodeclarado, então ele vai se autodeclarar com certeza o indígena. Ô, professor, então, assim, vamos pensar aí nos vestibulares chegando e pensando nessa pesquisa que é muito rica, né? Na nossa conversa aqui, já deu para a gente pensar as ramificações de tudo isso, né? Agora, assim, fazendo um resumo, então, nós temos uma maior população indígena, negros e pardos estamos em maior número também. O Brasil cresceu pouco. Quer
Queria que o senhor ilustrasse, assim, pensando no candidato que vai fazer aí o vestibular, professor, para onde que a gente olha, que Brasil é esse, que cara é essa do Brasil aí, para o senhor fazer as considerações aí finais, que já estamos quase terminando a nossa conversa. Primeiro, a primeira dica para o aluno, né, Malu? Ficar atento aos mapas, né, tabelas e gráficos, isso é muito cobrado nos vestibulares, no Enem, né? Essa forma, quando cai alguma coisa relacionada ao censo, ele cai justamente mais dados, né? Então, os dados da geografia gostam justamente dessa evolução. Ficar atento ao porquê cresceu muito, e o que diminuiu, por que diminuiu. Entender essa espacialização desses povos originários, como eu já ressaltei, os povos originários vão aparecer nos vestibulares, sobretudo por conta desse episódio com a tribo indígena Yanomami, e também por conta dessa evolução, desse crescimento, né, repentino da população relacionada aos povos indígenas. Ficar muito atento à transição demográfica, que mostra justamente essa redução no ritmo de crescimento, e o aluno sempre associar conceitos, né? Então, entender o que é uma natalidade, o que é uma mortalidade, o que é expectativa de vida, o que é a mudança da mulher, né? A mulher ela é um papel importantíssimo dentro hoje do contexto que a gente fala da sociedade em si. A mulher mudou o seu perfil. Hoje a mulher ela é emancipada socialmente. Hoje é claro, a gente vive ainda num país que muitas vezes se demonstra um tanto quanto sexista e misógino, mas hoje a mulher está mais presente no mercado de trabalho, isso faz com que a quantidade de filhos também tenha diminuído. Então, essa mudança, como a gente começou a nossa conversa, essa nova cara de Brasil, o aluno precisa ficar atento, ele tem que saber identificar quais são essas mudanças importantes e associar esses conceitos demográficos que eu disse, né? Sempre linkar com eles. Opa, diminuiu aqui, então eu pego uma natalidade lá. Opa, aumentou aqui, o que a mortalidade tem a ver com isso? Eles se entrelaçam muito, esses conceitos, e não esquecer desses nossos povos originários e até a comunidade quilombola, né? Porque também é uma comunidade que apresentou um crescimento. Hoje nós temos, de acordo com o IBGE, 1,3 milhão de pessoas que convivem em comunidades quilombolas, mais concentrados no Nordeste. Olha uma pergunta de vestibular: por que no Nordeste? Porque nós temos o histórico, né, das comunidades escravas que trabalharam durante o período lá do Brasil colônia, os plantations, o ciclo da cana, e que foram trazidos, infelizmente, escravizados aqui para o nosso país. Olha, professor, que legal, muito interessante, professor. Daria aqui para aumentar a conversa, mas o nosso tempo estourou. Quero agradecer muito a sua partilha, os seus conhecimentos e a sua dedicação. Muito obrigada, professor, e até uma próxima, Brito. Muito obrigado, Malu. Até a próxima, quando precisar. Obrigada. Tchau, tchau.